Jai Hare Krishna, bom dia a todos, da ISKCON Rio de Janeiro. Meu nome é Hari Chakradasa, sou discípulo de Hridayananda Dasa Goswami, Charya Deva, e a pedido do Prabhu Paravyoma, estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o Śrīmad Bhagavata. Então, o Śrīmad Bhagavata é o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, né? Então, Vyasadeva, ele escreveu o Śrīmad Bhagavata, organizou os Vedas, mas na maturidade da sua vida espiritual é que ele escreveu o Śrīmad Bhagavata. Quando ele já tinha feito todos os Vedas, já tinha feito o Vedanta Sutra, o Mahabharata, as Itirasas, enfim, ele escreveu o Śrīmad Bhagavata. Bem, então, o verso de hoje do Śrīmad Bhagavata, ele está no capítulo 7, do canto 3, e o verso é o verso 36. Então, vamos falar um pouco sobre esse verso. Então, vamos cantar um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodanandanam Braja Janaram Jana, Yasodanandanam Braja Janaram Jana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Gurudev, 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 Gurudev. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler o Śrīmad Bhagavatam, capítulo 7, capítulo 3, capítulo 7, canto 3, verso 36. Então vamos ler aqui o sânscrito primeiramente. Anuvratanam Sishyanam Putranam Cha Dvijotamam Anupristam Apibruyo Guruvo Dinavatsala. Ó melhor entre os brahmanas, aqueles que são mestres espirituais, são muito bondosos com os necessitados. Eles são sempre bondosos com seus seguidores, discípulos, filhos, e, mesmo sem lhes pedirem, o mestre espiritual descreve tudo o que é conhecimento. Ora, vamos ler o significado de Srila Prabhupada.
há muitos assuntos que devem ser conhecidos através do mestre espiritual. Os seguidores, discípulos e filhos estão em nível de igualdade para o mestre espiritual. Fidedigno. E ele sempre é bondoso com eles e sempre lhes fala sobre assuntos transcendentais, mesmo que eles não lhe perguntem. Esta é a natureza do mestre espiritual fidedigno. Vidura pediu a Maitreya Muni para falar de assuntos sobre os quais ele não tivesse perguntado. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirae. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o tradutor e propagador. Então, essa parte do Srimad Bhagavatam é uma conversa entre Vidura e Maitreya. Vidura, ele era um grande devoto do Senhor Krishna, é um devoto experiente, mas ele vivia no palácio dos Kurus. Ele era irmão, por parte de pai, de Dhritarashtra. Né? Então, a mãe, a Satyavati, né? Ela pediu às esposas, né, de Vichitravirya que casassem que se relacionassem com Vyasadeva, né? Porque Vichitravirya tinha morrido e não tinha deixado nenhum herdeiro. E tinha 3 esposas, né? E delas nasceram Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Vidura nasceu de uma criada. Aliás, não tinha 3, tinha 2 esposas. Então nasceu Dhritarashtra, Pandu e Vidura nasceu de uma criada. Então Vidura, ele era, por parte de mãe, descendente de Shudra, e por parte de pai, descendente do grande sábio Vyasadeva. Imagina, um pai tão elevado como Vyasadeva. E Vidura, assim, depois da guerra de Kurukshetra, né? Antes da guerra de Kurukshetra, aliás, ele saiu e abandonou a sua família, abandonou seu palácio, né? Porque ele foi insultado, né, por Duryodhana, né? Porque ele foi dar instruções a Dhritarashtra. Ele era irmão mais novo de Dhritarashtra, mas ele era uma pessoa que tinha grande sabedoria e conhecimento espiritual. E ele sabia que Duryodhana estava influenciando Dhritarashtra, e isso ia causar uma grande calamidade na sociedade ariana, na sociedade culta, na sociedade progressiva, né? Então, essa Vidura quis tentar salvar
amenizar a situação pela qual ia se passar, ia se formar dentro da família dos Kuros. Mas só que o que ele falava era contra a opinião de Duryodhana. Isso aí causou muito problema. Duryodhana, como era cheio de falso ego, cheio de orgulho e identificação material, não quis ouvir as instruções de Vitura e insultou Vitura, esquecendo que ele era o filho de Vyasadeva, um grande sábio, e em vez de chamá-lo de filho de Vyasa Sutta, ele chamou Vitura de filho de Shudra, filho de uma Shudrani. E Vidura, ele se sentiu bastante magoado, né? Esse é o problema de você atirar pérolas aos porcos. Jesus fala isso, não atira pérolas para os porcos, senão eles vão correr para te morder, pensando que são pedras, porque eles não dão valores às instruções espirituais que nos levam à vida progressiva de avanço espiritual. As pessoas, geralmente, elas se sentem atraídas pela situação mais cômoda, a situação em que elas não precisam mudar para progredir, para avançar. Elas querem ficar com sua vidinha. Como Raul Seixas canta, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. As pessoas querem ficar assim, nessa situação, não querem progredir, não querem aceitar desafios, não querem queimar o falso ego, estão bastante acomodadas com o seu falso ego. Então Duryodhana se revoltou, logicamente influenciou seu irmão, seu pai, Dhritarashtra, pedindo a Dhritarashtra, expulse desse palácio esse filho de uma Shudrani. Então, Vidura ficou muito magoado, sentido com aquela situação, porque Vidura, ele tinha apego à família Kuru, uma vez que ele foi criado ali como um nobre, e ele era o primeiro-ministro, ele tinha o dever de dar instruções, mesmo que ele tivesse dando instruções para seu irmão mais velho, ainda assim era dever dele falar, porque além de ser um devoto magnânimo, um devoto avançado, Vidura, ele era um ministro, ele, assim como Arjuna, tinha que lutar na guerra de Kurukshetra, mesmo contra Bhishma e Drona. Assim também, Vidura, ele tinha que instruir Dhritarashtra, mesmo sendo seu irmão mais velho. Às vezes a gente se encontra nessa situação e a gente não pode recuar, a gente não pode deixar de falar a verdade, deixar de instruir, deixar de iluminar, porque a situação cultural e social não é conveniente. Às vezes você tem que falar, não é sempre. O melhor é você não procurar instruir aqueles que são seus superiores, seus irmãos, ou seus pais, ou mestres, mas se eles se desviam da ordem de Krishna, se eles se desviam da vontade do Senhor Supremo, é seu dever instruir, né? Se você está na obrigação de instruir, se você tem a posição de instruir, como Vidura, como primeiro-ministro, ele tinha a posição de instruir. Arjuna, como guerreiro,
tinha a posição de matar. Então, se você está na obrigação de cumprir seu dever, então você não pode recuar. Então, esse era a Vidura. E ele saiu do palácio. Depois que ele saiu, ele foi peregrinar. Enquanto ocorria a batalha de Kurukshetra, ele foi peregrinar. Aí ele encontrou-se com Uddhava. E perguntou a Uddhava sobre Krishna, sobre seus parentes, como estava. E ele contou tudo. Krishna, ele deixou o planeta. A guerra de Kurukshetra ocorreu, toda a sua família foi aniquilada. Só sobrou os 5 Pandavas. Então, a Vidura ficou assim, sentido, mas também entendendo que essa era uma situação pela qual ele tinha que procurar mais intensamente a sua vida espiritual. Não só peregrinar para se purificar, mas que ele devia intensificar a sua consciência de Krishna. Às vezes a gente se coloca nessa situação. Os filhos crescem, tomam seu rumo, saem do ninho. O seu corpo já fica cansado de gozo dos sentidos, uma vida inteira de gozo dos sentidos. O corpo cansa, você precisa de usar óculos, arrancar dente, cabelo cai, fica branco. É os sinais. Está na hora de intensificar a vida espiritual. Está na hora de progredir mais aceleradamente, porque o teste final está se aproximando. Então, essa foi a mentalidade de Vidura quando ele se encontrou com Uddhava. E aí Uddhava o instruiu a procurar Maitreya, porque Uddhava, nesse caso, ele tinha recebido instruções de Krishna para ir para os Himalaias e lá praticar penitências e austeridades. E assim, Vidura se aproximou de Maitreya. A princípio, Maitreya falou para Vidura sobre a manifestação material. O Viratarupa, como se manifesta os sentidos, as ordens sociais, como o mundo funciona, sob o controle da personalidade de Deus. Depois disso, Vidura entra agora e faz uma série de perguntas voltadas para temas ainda mais espirituais, né? Ele pergunta como Brahma criou o universo, né? Pergunta sobre a posição do mestre espiritual. Ele faz muitas perguntas, astrologia e védica, muita pergunta. Esse capítulo aqui, eu estou no verso 36, os versos anteriores são muitas perguntas. Muitas perguntas. E agora, nesse verso, ele, apesar de ter feito muitas perguntas, ele não fica satisfeito. Ele diz: se eu não perguntei alguma coisa, aqueles que são bondosos, que são mestres espirituais, eles vão falar, mesmo sem eu ter perguntado. Ou seja, que Maitreya está naquela posição de grande guru, Mahaguru. Que existem os gurus, mas tem os Mahagurus, né? Os grandes gurus, eles são muito bondosos. Ele fala, são muito bondosos. Mas qual é a bondade dos gurus? Distribuir prachada,
Ah, pode ser também. Distribuir prachada é bondade. Dar roupa também. A pessoa está com frio, o pessoal lá de Porto Alegre passou lá as cheias. Você dá roupa, sapato, alimento, água, né? Isso é bondade, mas a bondade principal é falar. Falar sobre a consciência de Cristo, né? Então é muito importante você fazer caridade, você ajudar as pessoas que estão necessitadas, mas mais importante é você falar sobre a consciência de Cristo. Explicar que nós não somos esse corpo e que o que eu estou te ajudando agora é uma ajuda temporária. Estou te dando roupa, estou te dando comida, estou te dando emprego, estou te dando dinheiro, mas isso é temporário. Tudo isso vai acabar. A missão da vida não é essa. Seja chuva, seja sol, seja terremoto, seja maremoto, seja o que for, é uma situação temporária. E a felicidade também é outra situação temporária. E ter consciência disso é ter consciência de Krishna. É entender onde se encontra a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não se encontra em coisas temporárias. Verdadeira felicidade se encontra no desfrute do seu próprio eu. O eu só pode desfrutar se ele servir ao eu supremo. Tudo que você fizer separado do eu supremo não é desfrute. Então o mestre espiritual, ele tem a principal função de auxiliar os discípulos a se tornarem conscientes de Krishna, a ter consciência. Então a principal bondade é falar. Falar é a principal bondade. Mas não falar disparate, não falar fofoca, não falar ofensas, não falar críticas desnecessárias, mas falar consciência de Krishna. E você vai falar para quem? Para quem quer ouvir também. Principalmente para quem quer ouvir, mas você fala até para quem não quer ouvir. Isso é o que está falando aqui. No verso, Prabhupada explica a bondade do mestre espiritual. Ele fala o que é necessário, o que é consciência de Krishna, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir. E trata a todos os que são seus seguidores, seus discípulos, seus filhos, igualmente. Ou seja, o que Prabhupada está falando aí? Que o mestre espiritual, ele não vê diferença entre um filho que ele tenha. Sannyasi tem filho, né? Sannyasi tem filho. Se ele é grihasta, antes, ele também pode ter tido um filho, né? Agora, geralmente, os mestres espirituais, ou os professores, eles são grihastas. Eles são grihastas. Grihasta é mestre espiritual, então ele tem os filhos dele, tem os discípulos, tem os seguidores, e ele trata todos igualmente. Quando ele aceita um discípulo, ele está aceitando um filho. Aí, nesse caso, os sannyasis que são gurus, quando eles aceitam um discípulo, aquele discípulo é como filho dele. É como um filho, ele tem que cuidar como filho. É mais um filho que ele tem. Se ele tem 1000 discípulos, tem 1000 filhos. Tem que cuidar. Pensar neles. Sentir
se eles se afastam, se eles lhe abandonam. Ele sente. Prabhupada sentia. Prabhupada às vezes chorava quando um discípulo ia embora, porque era como um filho dele. E esse também é o mesmo sentimento que Krishna tem conosco. Somos filhos de Krishna. Então o mestre espiritual é representante de Krishna. Ele também nos vê como filhos. Se o filho se desvia, é um sofrimento. Ninguém quer um filho desviado. Um filho que se entrega a atividades mundanas, ou um discípulo que se entrega a atividades mundanas. Isso é uma dor para o mestre espiritual. Ele sente profundamente isso, porque ele vê aquele discípulo como seu filho. E ele pensa o quanto aquele discípulo vai sofrer com a sua má escolha. Assim Krishna também pensa. Krishna sofre. Porque nós estamos fazendo escolhas erradas e vamos gratificar os nossos sentidos no mundo material. Isso é uma escolha errada. Principalmente as mães, né? Elas sentem tanto pela perda dos filhos, elas preferem perder sua vida do que perder um filho. Né? As mães, elas sentem muito. Então, Shrimati Radharani, que é nossa mãe eterna, ela sente muito. Ela está sempre de lágrimas nos olhos, tentando resgatar as almas de volta a Krishna. Ela está sempre em completa ansiedade para trazer de volta as almas de volta a Krishna. Aí ela manda para o mundo material os seus servos mais íntimos. Os seus servos mais íntimos. Shiradi Kama, Dava e Oraparo. Está no Guru Astaka. Shrimati Radharani veio para o mundo material, vem para o mundo material através do mestre espiritual. Através do mestre espiritual, ela vem para o mundo material. Na realidade, o mestre espiritual é representante de Shrimati Radharani, porque ele não pode ser representante de Krishna sem antes ser representante de Shrimati Radharani. Ele é o representante de Shrimati Radharani. Quem quer servir e adorar Shrimati Radharani, serve aos pés de lótus do mestre espiritual. Esse é a posição que o discípulo tem em relação ao mestre espiritual, e essa é a posição do mestre espiritual dentro do mundo material. A mãe sofre demasiadamente quando perde um filho. Então, ela está sempre fazendo plano, ela nunca esquece o filho. Ela nunca deixa o filho de lado. Ela sempre vai fazer planos para trazer o filho de volta à sua natureza verdadeira de servo de Krishna. Então aqui, nesse verso, Prabhupada está falando isso aqui, ó, que nós podemos aprender de Mathura, de Vidura, né? Ele está se dirigindo a seu mestre espiritual, né? Pedindo para que o mestre espiritual lhe ilumine em tudo o que perguntou e o que ele não perguntou também. Por favor, discípulo sincero, ele quer que o mestre espiritual lhe instrua no que ele percebe que falta e no que ele não percebe que está faltando nele. Ele quer uma instrução completa. Ele quer se tornar um servo completo, fidedigno,
Ele quer se render completamente. Ele não quer se render parcialmente. Ele quer ficar completamente ciente da bondade de Krishna para com ele e absorver toda essa bondade para espalhar para as outras pessoas. Hare Krishna. Esse é o verso estático do Srimad Bhagavatam. Gente, nós estamos fazendo uma campanha, não sei se vocês sabem, eu vou falar para vocês, tá? Aproveitar a aula do Srimad Bhagavatam para fazer uma propaganda transcendental, certo? De consciência de Krishna. Gente, nós queremos agradecer a Srila Prabhupada por tudo que Prabhupada fez por nós. Queremos glorificar Prabhupada. E aí, nós lançamos aqui no Brasil, não sei se vocês estão cientes, uma campanha de publicar 10.000 livros Bhagavad Gitas de bolso. 10.000 para o prazer de Srila Prabhupada. 10.000 Bhagavad Gitas de bolso. Essa campanha é para que todo membro da congregação, todo templo, adquira uma certa quantidade de Bhagavad Gita e distribua para o prazer de Srila Prabhupada. E nós queremos oferecer isso no Vyasa Puja de Prabhupada. Né? Então, e é uma campanha simples. O Bhagavad Gita vai sair de bolso a R$15. Se a gente publicar 10.000, vai sair a R$15. R$15. Ok? Então, cada membro da congregação, ao meu ver, na minha análise material, pode comprar 20 Bhagavad Gitas. 20. Cada membro. A congregação tiver 1.000 membros, aí a gente vai ter 20.000 Bhagavad Gita. Mas vamos dizer 500 membros. 500. Cada um comprando 20 Bhagavad Gitas, nós vamos ter 10.000 Bhagavad Gitas. A R$15, o que é que você tem que investir? A R$15 você vai ter que desembolsar trezentão. Aí você compra 20 Bhagavad Gitas. Eu vou dar de presente para o padeiro, muito bem. Eu vou dar de presente para o meu médico, muito bem. Eu vou dar de presente de aniversário a um devoto que começou a visitar o templo, mas ainda não tem Bhagavad Gita, ou se tem, vai ganhar um de bolso, para ele levar para toda parte e ler o Bhagavad Gita. Muito bem. Cada um faz a sua estratégia de distribuir. Alguns que são sanguineiros dizem, opa, eu vou vender, eu vendo, e se eu vender 20 Bhagavad Gita, eu não vou gastar 300. Pelo contrário, eu vou ganhar 300, porque eu vou vender a R$30 na rua para as pessoas leigas. Vou nas academias de yoga. Yoga serve para comprar Bhagavad Gita. Academia de yoga serve para comprar Bhagavad Gita. Então imagine, vou em toda a academia de yoga ensinar o que é o Bhagavad Gita e vou distribuir. Cada palestra minha, eu distribuo pelo menos 10 Bhagavad Gita. Eu só preciso dar duas palestras. Só preciso de 2. E o Bhagavad Gita de Prabhupada é com sânscrito, com tradução de palavra por palavra. Maravilha! Maravilha! Então essa campanha já tem aqui, ó. Até 10 de julho, pessoal. Até 10 de julho a gente pode participar dessa campanha. Você pode participar comprando 20 Bhagavad Gitas. Você pode participar divulgando, tá? Divulgando essa campanha. Agora, para entrar em contato, pode entrar em contato comigo ou pode entrar em contato com o presidente do seu templo. Se ele não souber, entre em contato comigo. Né? Eu acho que o Mahaprabhu, né, que é o presidente do Rio de Janeiro, fala com ele. Um templo como o Rio de Janeiro, se ele tem que comprar pelo menos 100, né, Bhagavad Gita. Eu acho que um templo, pelo menos 100. Mesmo que não tenha sankirtaneiro, compra 100 Bhagavad Gita de Prabhupada. Né?
e vai vendendo na lojinha. Quem tem lojinha vende Bhagavad Gita, né? E ele mesmo nas pregações, nas academias de yoga também pode vender o Bhagavad Gita. Então é isso. Isso tem a ver com a bondade do mestre espiritual. O presidente de templo, ele é mestre espiritual porque ele é Siksha. Aqui no verso está falando Shishyan, está falando de Siksha, não está falando de Diksha, está falando de Siksha. Ele é um guru instrutor, o presidente de templo. O Brahmana, o pregador, todo mundo que tem um programa de pregação e cuida das pessoas, também é Sikshan, ou seja, ele é um mestre espiritual instrutor, né? Então, Vidura era discípulo Siksha de Maitreya. Ele não era discípulo Diksha, ele era discípulo Siksha de Maitreya. Então, é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo, eu vou falar aqui o meu telefone, certo? É 81 98620 3268. Vou dizer de novo, 81 98620 3268. É zap, entre em contato comigo. Então vamos ver aqui as perguntas. Então, eu acho que a primeira pergunta é essa que apareceu agora. Pergunta, os outros devotos estão dando bom dia, reverências, minhas reverências também para todos os devotos, bom dia para todos vocês, Hare Krishna. E aqui vamos ver a primeira pergunta. Quem foi o mestre espiritual de Maitreya? Não me recordo. Não me recordo. Talvez nesse canto tenha falado aqui sobre o mestre espiritual de Maitreya, certo? Mas eu não me recordo. Essa eu vou ficar devendo aí. Vou pesquisar. O mestre espiritual de Maitreya, não me recordo. Ele aparece aqui no Bhagavata, tá? Mas não é da nossa, de Sutta Goswami, dessa linha não. Ele vem de outra linha, tá? Como foi que ele ouviu essa parte aqui? É uma boa pergunta. Quem é o mestre espiritual de Maitreya? Meu nome me recordo, vou ficar devendo. Ok? Talvez eu vou perguntar para Aravioma, talvez para Aravioma saiba. Vou perguntar para ele, quem é o mestre espiritual de Maitreya? Vou perguntar, talvez tenha aqui no Bhagavata, ou talvez ele saiba de outra fonte. Ou Aloka Shakti. Vou perguntar. É o Marcelo. Obrigado, Marcelo, por sua pergunta. Infelizmente eu não posso responder, porque eu não me recordo, nunca me chamou a atenção isso aí. Aí tem um comentário aqui do Fernando Araújo. Eu sempre encontrava os devotos vendendo livros e incensos na rodoviária de Taubaté, São Paulo. Isso, nunca mais a gente fez rodoviária, né? Diminuiu esse sancta de ônibus, de rodoviária, né? Mas tem outros devotos fazendo sancta aí. Fernando, se você se inspirar, vá lá, entre em contato aí com a BBT, ou então entre em contato com o presidente do templo, se quiser entrar em contato comigo, para participar dessa campanha. Vamos lá. Guru, outra pergunta aqui. Guru, o que vem na cabeça é aquele que tira dúvidas das pessoas sobre vida material, vida amorosa. Bem, esse não é o Guru da Isco não, viu? O Guru da Isco não é assim não. O Guru da Isco é como Prabhupada, ele tira, como Krishna no Bhagavad Gita, tira as dúvidas da cabeça de quem está confuso sobre o dever prescrito, sobre a posição espiritual. Então, esse é o Guru da linha de Prabhupada, né? Da sucessão discipular. Agora, com certeza, por aí existem muitos gurus inventados, né? Que a pessoa não tem nenhuma sucessão discipular, não tem nenhum compromisso com o movimento do Senhor Chaitanya e só está trabalhando para as pessoas no sentido de autoajuda. Então tem muito guru aí que é de autoajuda, que ele faz, ele é mais ou menos como um psicólogo, que para deixar as pessoas esquecerem seus problemas. Não dá para resolver, porque ninguém resolve os problemas de nascimento, velhice, doença e morte, né?
com autoajuda. Não dá para resolver com isso não, certo? Mas funciona, porque pelo menos a pessoa esquece e consegue fingir que está vivendo uma vida boa, né? Uma vida sem estresse, né? Ok. Então, pergunta, eu já vi essa aqui, né? Aí aqui, Krishna e Radharani eram casados? Não. Krishna e Radharani não eram casados. Aí alguém pergunta, poxa, e é assim, é? Não, não é assim não, é para todo mundo ser casado. Agora, Krishna e Radharani, eles não são casados, porque o amor de Krishna e Radharani é de paraquia-rasa. É o amor extraconjugal, que esse amor, ele é mais, como se diz, apimentado. Fazer o que é proibido é o que Krishna gostava de fazer quando vinha aqui. Porque isso aumenta a beleza e o amor de Krishna. Agora, nós, almas condicionadas, nós não podemos fazer isso, porque no mundo material não existe nada mais degradante do que esse negócio de ficar com um e com o outro, né, ao mesmo tempo, ou então separadamente. Né? Essa promiscuidade é degradante no mundo material. Agora, no mundo espiritual, isso aumenta mais o prazer espiritual de Radha e Krishna. Se tornam ainda mais espiritualizados. Né? Mas isso é um tema que está assim, ó, lá na frente do Srimad Bhagavatam, tá? É lá no 10º canto. A gente está no 3º canto ainda, tá? No 3º canto. Mas para a compreensão geral, Krishna era casado com Rukmini. Rukmini era a esposa principal de Krishna, mas não só com ela. Krishna era casado com Rukmini e com 16.107. 108 com Rukmini, certo? Esposa. E ele tinha um palácio para cada esposa. Um palácio para cada esposa. Ele tinha 16.108 palácios. E vivia uma vida familiar, bem casado com todas elas. Quando ele ia para casa, ele se expandia em 16.108 formas e entrava em cada palácio e vivia à noite com cada esposa. Ele teve 10 filhos com cada esposa. Então é 10.108, dá 160.000, depois eu faço a conta. 10.000, dá mais de 160.000 filhos que Krishna teve, porque ele teve 10 filhos com cada esposa. Tá? 161.080 filhos, agora fiz a conta. 161.080 filhos, eram os filhos de Krishna, e ele vivia com elas. Aqui alguém me respondeu, salvo engano, Maitreya era discípulo de Parashara Muni. Pode ser mesmo. Parashara Muni, ele era o pai de Vyasadeva, tá? Ele era o pai de Vyasadeva, tá? Então, ele é o filho de Parashara Muni. Pode ser. Vamos pesquisar só para ter certeza, mas eu estou achando que é isso mesmo, tá? Maitreya, e parece que isso tem no Bhagavatam aqui. Uma passagem aí, no significado de Prabhupada, tem no Bhagavatam aí, tá? Então, depois a gente pode dar uma pesquisa aí no significado para ter a certeza, tá? Então, pessoal, é isso aí, né? Hare Krishna. Vamos parar por aqui, não tem mais nenhuma pergunta, né? Não tem mais nenhuma pergunta. É isso mesmo. Então, vamos parar por aqui. Vamos dar todas as glórias a Srila Prabhupada e meditar em dar o presente de Srila Prabhupada, esses 10.000 livros. Vai ter mais um aqui. Dou todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado, Hare Krishna. Vamos encerrar por aqui, tá certo, pessoal? Muito obrigado, um abraço do coração aí para todos vocês. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol.